Presidente, colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores que nos assistem e nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu começo o meu discurso com uma frase do ex-presidente dessa casa, Ulisses Guimarães. Quando o Brasil quer, o Brasil muda. O Brasil somos nós, senhoras e senhores deputados. Amanhã, o Brasil seremos nós, que representamos o povo brasileiro em cada dos 26 estados do Distrito Federal do nosso país. O Brasil vai parar para ver a nossa responsabilidade diante do futuro de um país. Diante do futuro de um país e do respeito da Constituição Federal. Não se enganem, 70% da população aprova o pedido de impeachment. Não adianta bons oradores, que alguns são bons oradores, quererem fazer um jogo de palavras e dizer que a presidente Dilma não cometeu o crime de responsabilidade. Ela cometeu, sim, o crime de responsabilidade. Ela cometeu a fraude fiscal. No momento em que a presidente utilizou os recursos de bancos oficiais para pagar despesas que deveriam ter sido pagas pelo dinheiro do Tesouro, configurou um crime de fraude fiscal. Ou por que não dizer da edição de créditos, edição de decreto de créditos extraordinários emitidos pela presidente sem autorização do Congresso Nacional? Os senhores e as senhoras sabem. O instrumento legal é a medida provisória que vai para uma comissão mista e é aprovado esse crédito suplementar. A presidente não, usurpando o direito do Congresso Nacional, preferiu editar um decreto cometendo outro crime de responsabilidade. Só para não me tornar tão repetitivo, vou ler aqui, de uma forma rápida, o artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a probidade na administração e a lei orçamentária. Senhora presidente, Vossa Excelência cometeu um crime de fraude fiscal. E a lei complementar 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, que no seu artigo 36 diz: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de benefício do empréstimo. Crime de fraude fiscal novamente. Mas a presidente não se deu por satisfeita. Não satisfeita de cometer o crime de fraude fiscal, resolveu também obstruir a justiça. Cometeu o crime de extorsão, da falsidade ideológica, de desobediência. Ou seja, o rosário de crimes tipificados no Código Penal que a senhora Dilma cometeu é muito vasto. Mas, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, o crime da presidente Dilma e a razão pela qual nós iremos aprovar o impeachment não se restringe apenas à esfera e os argumentos jurídicos. Teremos também argumentos econômicos e políticos. A presidente Dilma acabou com o seu poder de articulação política nesta casa. Eu li recentemente que o prefeito de São Paulo, a maior capital do Brasil, faz quase um ano que não consegue falar com a presidente da República. Como que esse Congresso Nacional pode articular o futuro de um país? E levar e ouvir aqui argumentos econômicos deste governo é tentar enganar o povo brasileiro. Povo brasileiro, só nos últimos 12 meses, neste governo falido do PT, mais de 1.800.000 pessoas estão desempregadas. Nos últimos 12 meses, já são 10 milhões de pessoas. Aliás, no Brasil, já tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas nesse país. As previsões até o final do ano são de 13 milhões de desempregados. O PIB do país não cresce mais. 2014 foi 0, 2015 menos 3,8, 2016 a previsão é 3,7. Os ganhos sociais foram embora. Não adianta vossas excelências ocuparem a tribuna para mentir ao povo brasileiro. Os ganhos que houveram entre 2006 e 2012, que tiraram 3,5 milhões de pessoas da pobreza, que ascenderam 3,5 milhões de famílias da classe C, da classe D e E para a classe C,
essas famílias irão regredir até 2017. Isso é a realidade do governo do PT. Um governo que deixa, sim, um legado ao povo brasileiro, que tinha como bandeira fazer a reforma agrária. 13 anos de governo do PT e a reforma agrária não foi concluída. Um governo que deixa como legado cortar os direitos e garantias individuais do trabalhador, como é o caso do seguro-desemprego, do auxílio-doença, do abono salarial, da pensão por morte. O legado de deixar a Petrobras, a empresa que era a segunda maior empresa de energia do mundo e passou a segunda empresa de capital aberto mais endividada da América Latina e dos Estados Unidos. Portanto, chega de governo do PT, chega de Dilma Rousseff, chega de corrupção, chega de economia falida. Nós precisamos ter uma luz no fim do túnel. É impeachment. Tchau Dilma, tchau PT. Vamos aprovar o impeachment, se Deus quiser.